E vou colocar para apresentar também. Queria dizer para vocês que o livro do Fred, de procedimentos especiais, Fred Cabral, ele já está na segunda edição. Ele está bem mais recheado que o da primeira edição. Uma bibliografia muito interessante. Também temos um outro livro de procedimentos especiais que eu queria comentar com vocês, que é muito bom, que é do professor Antônio Carlos Marcato. É um volume único de todos os procedimentos especiais, também muito bom. E tem também do professor Daniel Assunção Neves, que é bem didático, muito bom, porque ele dá aula para os concursos, né? Cursinhos para concurso, então ele também é bem didático. São três bibliografias que eu diria assim, hoje dentro dos procedimentos especiais, elas são bem renomadas e bem completas, tá? Esse seria o termo mais apropriado. Mas aí vamos trabalhar. Estão vendo o nosso esquema já? Sim, professor. Tá ótimo. Bom, hoje, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar ver as ações em espécie. E eu vou passar para vocês, via a Luísa, alguns modelos de peças. Vou também colocar lá no SIGA modelos de ações, tá? Defesas, que são interessantes. Por que a minha preocupação? E aí eu começo. Porque vejam só, hoje o procedimento comum que nós começamos na aula passada, dos artigos 318 e 327, que é o procedimento que tem todas as fases, que tem toda a preocupação com a dimensão da defesa, enfim, que a contestação é extremamente cheia, que você tem reconvenção, que você tem muitos pedidos acumulados, tudo isso, tudo, da dimensão probatória como um todo, de uma cognição, repito, profunda, tudo isso no procedimento comum não é o usual para as provas de concurso, para as provas de cursinho. Por quê? Porque eles vão querer observar se o aluno, se o candidato ou a candidata, ele está antenado para as especificidades daquela tutela. Então, são essas ações especiais. Tanto é que a prova da OAB, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês e a minha preocupação, a prova da OAB foi uma consignação em pagamento. Olhem só. Então, o que é que ela tem a consignação em pagamento a nos oferecer como um procedimento especial? Ela tem a nos oferecer o que eu comecei na aula passada e hoje a gente termina, a possibilidade de um depósito extrajudicial. Como é que isso se dá, professora? Vocês vão entender melhor tudo o que eu falar hoje com as peças que eu vou encaminhar, tá? E não se preocupem que eu vou encaminhar até segunda, mas eu não vou pedir peça no formulário, então não se preocupem que é um material de estudo. Então, a ação de consignação em pagamento, qual é a importância dela? A possibilidade de um depósito extrajudicial. Isso inibe o depósito judicial? Não, mas ela já é uma tutela diferenciada, porque ela tem um rito diferenciado, ela tem um procedimento, um caminho diferenciado, ela já começa com um caminho extrajudicial e que vai ter, olhem o que está escrito aí no nosso esquema, uma eficácia liberatória, como se fosse um pagamento. Então, eu vou depositar em juízo, eu vou poder fazer aquele depósito, primeiro extrajudicialmente, para depois judicialmente confirmar aquela tutela. Então, veja, eu posso atuar logo extrajudicialmente. Então, é uma possibilidade com um estabelecimento bancário oficial. Como eu vou saber, professora? Depende da justiça. Se é justiça estadual, um banco oficial,
com a Justiça Estadual. Como nós temos poucos bancos estaduais, por exemplo, Pará tem o Banpará ainda, mas outros estados não, aí fazem um convênio com a Caixa Econômica Federal ou com o Banco do Brasil. Como vocês vão saber? Advogando, e dependerá do tribunal, ok? E aí nós vamos ter uma discussão em juízo, e vai ser um procedimento atípico, porque olhem só aí o artigo 539, especialmente o parágrafo 3º. Ocorrendo a recusa, quer dizer, aquele a quem o depósito deve fazer corpo, fazer relação jurídica, fazer situação jurídica, manifestada por escrito ao estabelecimento bancário, poderá ser proposta dentro de um mês a ação de consignação. Então, olhem só, eu posso nem ter a consignação. A parte pode ir lá, sacar e dizer: pronto, já estou satisfeita. A quem tem o direito do depósito, ou seja, o credor, aquele que tem direito ao pagamento. Mas ele pode se recusar, e aí o devedor, o que vai ser o consignante, olhem a palavra técnica, ele vai ingressar dentro de um mês com a ação de consignação em pagamento, instruindo com a prova do depósito e a recusa. Vejam, então, isso é completamente atípico. Se vocês ingressarem com uma ação de indenização, ela não depende nada disso, ela não tem esse rito. Então, é por isso que é considerado um procedimento especial. Professora, as regras de consignação em pagamento, dessa eficácia liberatória, que é uma modalidade de extinção das obrigações, ela tem que base? A base não é o processo civil, a base é o Código Civil, porque é uma modalidade excepcional de extinção das obrigações. E aí vocês vão ter apenas o rito diferenciado no processo. Que rito é esse? Repito, a possibilidade de já iniciar um procedimento, mas pela via extrajudicial, como uma modalidade de tentativa de uma solução que não vá ser judicial. Se não conseguir, se houver recusa, vai ser indicado o estabelecimento bancário oficial, vocês, de posse dessa prova da recusa, ingressam com a ação de consignação em pagamento. Professor, eu queria saber a razão de ser dessa consignação em pagamento. Vejam que eu já coloquei até aqui em letras garrafais. É uma modalidade de eficiência de economia processual, de razoável duração do processo, porque quando se fala na possibilidade de um depósito extrajudicial liberatório, já significa dizer que nós já vamos ter a eficácia de algo que pode ser decidido extrajudicialmente e não judicializar, então é menos uma ação no poder judiciário. Então é um bom procedimento? Sim. Agora, qual é o grande problema no Brasil com a consignação em pagamento? É o problema cultural, não é o problema da ação. A ação é muito boa, a ação é maravilhosa. O grande problema que se tem hoje na consignação em pagamento é: será que existe um número muito alto de recusas? Sim, o grande problema é esse. Nós temos a maior parte dos nossos, enfim, consignados, dos nossos credores do valor do depósito, eles não querem aceitar aquela consignação extrajudicial. E aí você acaba tendo culturalmente uma febre de ações de consignação em pagamento. É só por esse problema, mas que o procedimento é excelente, é muito bom o procedimento, tá? Aí nós temos outras situações que são outras ações que também têm rito diferenciado. Só um minutinho, tá, gente? Um minutinho.
Vocês têm também a ação de exigir contas. Olhem que interessante. Se vocês tiverem um livro desatualizado de processo civil, vocês vão dizer assim: "Ah, a professora errou, porque está falando em ação de exigir contas e o livro fala em ação de prestar contas". Olhem só, não é a mesma coisa, tá? A ação de prestação de contas, ela foi extinta, tanto é que a minha primeira observação aqui para vocês, a ação de prestação de contas foi extinta. Eu não tenho mais ela como um rito diferenciado. Prestar contas é um cobrar. Cobrar uma prestação de contas. Então, que procedimento ela tem? Ela não precisa de procedimento especial. O procedimento dela é o quê? Comum. O procedimento dela é o rito normal, com a dimensão probatória ampla, tudo que a gente já viu do CPC. O que é que a gente tem, então, como hoje um rito especial, algo diferenciado? Só a ação de exigir contas. O que é que nós temos nessa exigibilidade de contas? Duas fases. Olha como é o rito especial. Vocês têm que "Professora, eu estou com um caso no escritório que está enquadrado como um rito especial", vocês têm que entender o que é que ele tem de especial. Aqui no exigir contas, são 2 fases. Vamos dar um exemplo que vocês já viram na vida prática e já sabem de ler os jornais ou notícia digital, um procedimento super especial, como é a recuperação judicial. É isso, ela tem fases, então ela é um rito extravagante e um rito por que extravagante? Porque está fora do CPC, e um rito diferenciado, um rito especial. O que é que esse exigir contas em 2 fases tem de especial? Porque a primeira, o juiz está preocupado em quê? Em verificar a obrigação de exigir contas. Então ele verifica se realmente existe essa obrigação e pode haver o ato postulatório de exigir essas contas. Aí ele vai observar, olha os exemplos que eu coloquei aqui. Tem um contrato de mandato? Existe um mandante e um mandatário para a prestação de contas? Existe uma questão de tutela? O Ministério Público, a curatela, tem que prestar contas? A tutela tem que o tutor prestar contas? Existe uma questão de inventário, onde o inventariante, que é o representante do inventário, ele tem que prestar contas aos herdeiros e legatários? Então, eu tenho a obrigação de exigir contas. Perfeito, eu provei essa situação, essa relação jurídica com a exigibilidade da conta, aí a gente passa para a segunda fase. Qual é a segunda fase? Analisar as contas. Aí já é um outro rito, um outro procedimento, que vai se desenvolver, inclusive, com semelhanças do rito comum. Mas por que que ele é especial? Porque ele tem 2 fases. Então eu coloquei aí para vocês, ainda que o programa de vocês não fale na ação de exigir contas, eu me preocupei porque ela é um rito extremamente diferenciado. Outro problema que não está no programa de vocês, as ações possessórias. E todos os dias vocês vão lidar na advocacia com ações possessórias. O que é que nós temos das ações possessórias? Eu tenho que primeiro lembrar do Código Civil. Quais são as relações que a gente tem, incluindo a posse? A propriedade, ela inclui a posse? Sim, eu posso ser uma proprietária, possuidora direta ou indireta. O que é isso, professora? Para relembrar. Eu sou proprietária de um apartamento, mas eu alugo o apartamento. Eu sou proprietária, mas eu não tenho a posse direta. Eu sou possuidora indireta. Estou vinculada a uma possibilidade de uma ação possessória? Sim, porque eu sou possuidora indireta, eu não sou possuidora direta. Por que que você é possuidora indireta? Porque eu fiz um contrato de locação. Então, o locatário é que tem a posse direta.
O locador tem a posse indireta, tá? E se confunde com a figura do proprietário, porque ele é o proprietário. Então, a gente tem que fazer uma distinção, começando o assunto de posse, e aqui eu estou fazendo o que realmente é o rito diferenciado para vocês entenderem das ações possessórias. Qual é a diferença entre a ação reivindicatória e a ação possessória? A ação reivindicatória, olhem o nome, rei. Rei vem de res, de propriedade. É aquele que reivindica a propriedade. Então, é decorrente da propriedade. Então, quando eu ingresso com uma ação reivindicatória, o polo ativo e o polo passivo estão discutindo que direito de propriedade. Quem é o proprietário? Isto é objeto de uma ação reivindicatória, não tem nada de possessória. E nós temos a ação possessória, que não discute a propriedade, ela discute o quê? Ela assegura que tipo de poderes de fato se tem sobre a coisa. E por que que eu vou precisar proteger a posse? Porque a posse, ela tem degraus. Ela pode ser ameaçada, ela pode ser turbada, olhem aqui, e ela pode ser esbulhada. São 3 ações possessórias. Então, repito, a ação reivindicatória é uma discussão, é um litígio que versa sobre o direito de propriedade. A ação possessória é um litígio que versa sobre direito de posse. E a posse, ela tem degraus. Eu vou discutir a manutenção, a reintegração e o interdito proibitório. Vamos lá. O que é a manutenção de posse? A manutenção é em função de uma turbação. A reintegração é em função do esbulho. E o interdito proibitório, quando é a simples ameaça. Então, nós temos degraus, e inclusive aqui de uma de um percentual de problemas. Então, qual é o pior? O esbulho, porque é a máxima da violência. Depois eu tenho mais ou menos violento, a turbação. E quando está ainda no estágio apenas de ameaça, que vai desencadear o interdito proibitório. Ah, professor, isso não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Às vezes, o fenômeno da vida, eu vou analisar ele e vou achar que é turbação, e não era, era já esbulho. Às vezes, o fenômeno da vida, eu vou entender que é uma simples ameaça, não era, era turbação. Então, é por isso que se defende nas ações possessórias um amplo campo de quê? De fungibilidade. Lembrem-se, o que é uma obrigação fungível? Aquela que tem a possibilidade de um trato liberatório. Eu posso me liberar cumprindo outra que seja do mesmo gênero, quantidade, qualidade. Então, eu tenho uma eficácia liberatória. Então, quando se fala na possibilidade de fungibilidade, é porque o Brasil, ele não está para o extremo formalismo, ele está para a tutela do direito. Se você leva em juízo uma petição inicial, contando minimamente o fato e levando o arcabouço probatório, você tem direito a que o direito seja tutelado, seja protegido, seja agasalhado, ainda que tenha algum problema entre turbação, esbulho e ameaça. Agora, claro, tecnicamente, nós vamos ter que ter muito cuidado, porque em uma prova de concurso público, uma prova de OAB, eu posso ter degraus. E aí eu tenho que saber qual é a diferença. E eu coloquei para vocês aqui, em um primeiro plano, um primeiro instituto que está vinculado à questão de posse.
que é o chamado desforço físico imediato. O desforço físico imediato não é do processo civil, ele está onde? Está no Código Civil, no artigo 1210, parágrafo 1º. E ele diz o quê? Que toda vez que você é turbado ou esbulhado, você pode manter-se ou restituir-se por sua força própria, ou seja, sem pedir auxílio do Estado. É uma das poucas maneiras que nós temos de uma autotutela no direito, que é a possibilidade de eu poder me defender com as minhas próprias, com os meus próprios atos de defesa, com o meu próprio desforço, com as minhas próprias, aspas, armas. Eu estava evitando usar a palavra armas, porque ela leva a criar arma de fogo, arma branca, não é nesse sentido. Armas que eu digo no sentido de me estabelecer, para não ser mais turbado e muito menos esbulhado. Ou seja, eu tenho condições de construir um muro, eu tenho condições de colocar uma segurança armada, eu tenho condições de colocar aquelas cercas eletrificadas que são ofendículos, ou seja, eu tenho N atos de defesa para me proteger. Então, é uma maneira privada de proteção. Então, o desforço imediato já prova que eu estou tentando resolver para não ingressar em juízo. Mas quando eu não consigo essa autotutela, eu já não posso pegar a arma e matar a pessoa. Então, é por isso que eu já passo para o estágio de ter que pedir auxílio do Estado. E eu vou pedir auxílio do Estado como? Aí é que vem as diferenças. Olhem o esbulho. O esbulho, eu disse, é uma violência. É aquele que chega e diz assim: eu te retiro com tudo. Ele toma a tua posse integral, ele te exclui totalmente. Essa é a questão para uma ação de reintegração de posse. São os N exemplos que nós temos na vida diária, que a gente ouve dos jornais, quando chegam, estabelecem logo barracos, casas, começam a vida dentro de um terreno. Isso é esbulho. Então, a ação apropriada, reintegração de posse. Como é a turbação? A turbação, eles começaram a levar materiais, estacas, então começou. Então, é parcial o esbulho, ele ainda não conseguiu totalmente ser efetivado. As famílias ainda não estão lá, mas já estão em um movimento todo. Então, a gente tem que correr para o judiciário para uma ação de manutenção de posse. E a simples ameaça, você receber ou informações escritas de que já vão se estabelecer, ou até algo noticiado nos jornais, como a gente tem com as ameaças de movimentos em prol até de reforma agrária, mas que já começam movimentos de sem terra, que já começam com a ameaça de que vão invadir, de que vão ingressar naquele terreno. Aí você ingressa com a ação de interdito proibitório. Então, vejam, são degraus. Mas, professora, se eu analisei parcialmente o fenômeno, ou até os fatos não chegaram para mim com aquela clareza, e eu me equivoquei, e ingressei com uma ação no lugar de outra. Não há problema, vocês estarão amparados pelo que a gente chama de fungibilidade entre as ações possessórias. Então, o que é que interessa em uma ação possessória? É explicar o problema, fazer bem os pedidos e a demanda, pedidos e causa de pedir, ok? Então, são os 3 degraus que vocês têm das ações possessórias. E por que coloquei aqui, muito importante, o artigo 556, que eu estou depurando para vocês o que verdadeiramente se caracteriza, se configura como um rito especial, que é essa força dúplice. É você pedir tudo e mais alguma coisa na contestação. Quem é o réu? Ou réus, tá? E por que eu já estou falando em réus? Porque, via de regra, nós temos
e o artigo 554, parágrafo 1º, coloca muito bem isso do Código de Processo Civil, a possibilidade de um litisconsórcio passivo. Via de regra, eu não tenho um que está esbulhando, são vários. Via de regra, eu não tenho um que está turbando, são vários. Então, os problemas de posse, via de regra, eles levam a um enquadramento coletivo, a um enquadramento de litisconsórcio. Então, a defesa, ela será uma defesa cheia, que a doutrina resolveu denominar de uma defesa de caráter uma actio duplex. É uma ação de força dúplice, em que você também pode fazer pedidos contra o autor. Você pode dizer o que é que está acontecendo, que muitas vezes o réu vai contar até uma história que o autor é que estava gerando algum tipo de turbação ou de esbulho, tá? Então, são situações em que nós vamos ter um amplo campo de discussão e de provas, tudo naquela ação, tá? Então, essa força dúplice de pedidos contrapostos, de actio dúplice, ou, no latim, que se chamava duplex. Alguns autores assim denominam, tá? São só esses os procedimentos especiais nominados do CPC? Não. Vocês vão estudar em família, inventário e partilha. O que é que tem de especial? O inventário, eu sempre falei para vocês, ele começa com a tomada de um termo de compromisso de um inventariante. Nenhum procedimento começa assim, então ele já é completamente especial. Mas só que eu vou falar de inventário e partilha nos outros procedimentos que existem no CPC e que a gente vai ingressar agora, tá? Antes, eu só quero dizer uma coisa: a consignação que eu mencionei, nas suas especificidades, as ações possessórias, a ação de exigir contas. Professora, o que não é específico, como é que deve se agir como advogada ou advogada nessas ações? Com o procedimento comum. Então, não se preocupem, tudo que nós estudamos vai se adequar dentro desses procedimentos, porque esses procedimentos, eles são muito pequenos, muito enxutos no CPC. São poucos artigos, e dentro desses artigos nós vamos ter as especificidades. Essas especificidades, rompendo, se acabando, eu tenho que ter um procedimento. Qual é o procedimento que vai vigorar? O procedimento comum, tudo o que a gente estudou, tá? Só que o legislador, além dele ter definido esses procedimentos, ele criou um capítulo a mais. Por que que ele fez isso? Quando vocês estudaram lá em TGP, relembrem, tá? Ainda que não seja um passado muito remoto, tá? Relembrem os procedimentos de jurisdição voluntária. E a gente fez lá uma divisão que a doutrina faz e sempre fez entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. E eu disse para vocês, cuidado, porque nem sempre a jurisdição voluntária parece tão voluntária e amiguinha como ela parece ser. Mas as características gerais da jurisdição voluntária, quais são elas? Não há conflito, inexiste lide. Então, professora, se a possessória está fora desse capítulo, é porque nela há conflito. Sim. Se a ação de exigir contas está fora desse capítulo, é porque nela há conflito. Sim. Se a ação de consignação está fora desse capítulo, é porque nela há conflito. Sim. Então, este capítulo, eu vou ter procedimentos que não são os que estão abertamente, ou seja, de primeira mão, para um aspecto de litígio, de conflito, de lide. Então, qual é a atuação do juiz? Porque a atuação do juiz na consignação e exigir contas impossessória,
É de lide, é de litígio, é de conflito, é de problema, é de partes. Eu falei para vocês em litisconsórcio. Ou seja, eu encaminhei tudo para o conflito. Vou ter que ter sentença, vou ter que falar em coisa julgada material, vou ter que falar em trânsito em julgado. Quando a gente trabalha jurisdição voluntária, qual é o objetivo dessa jurisdição? Se o objetivo não é imediatamente, não foi acionada pelo conflito, ela é acionada para quê? Se não tem lide, ela é acionada para quê? Uma atuação administrativa do juiz, para uma atuação publicística, para uma atuação de transparência, para uma atuação estatal. Dizer assim, ali houve Estado, existe uma decisão perante todos, mas ela se encaminhou sem conflito. E olhem que interessante, eu posso ter a atuação até de ofício. O juiz pode tomar conhecimento de situações de gravidade que o Estado precisa chancelar, que o Estado precisa declarar, que o Estado precisa homologar, que o Estado precisa publicizar. E nessas situações eu não vou ter figura de réu. Por quê? Porque a priori eu não tenho lide. Por que você está dizendo a priori? Porque no meio pode se converter em litígio. No meio ela pode perder essa conotação, esse contorno de ser uma mera atuação estatal chancelatória, homologatória, declaratória, e ela vai passar a ser litigiosa. E ela vai perder todas essas características. Então, a priori, não há conflito, inexiste lide, a atuação é meramente administrativa, de chancelar, de homologar, existem apenas interessados, eles estão no mesmo polo, não há figura do réu, eles são interessados na prestação jurisdicional para que se resolva com a chancela do Estado. Não se forma coisa julgada no sentido que a gente conhece do litígio qualificado. Pode o juiz atuar de ofício? Existe a possibilidade de atuação por equidade, o artigo 723 diz isso expressamente. Isso não é próprio do litígio, isso não é próprio da lide. E nós vamos ter procedimentos especiais dentro da jurisdição voluntária. E é importante dizer que ela pode iniciar por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Que exemplo, professora, a senhora pode logo nos fornecer de um procedimento que está aí para essa situação? Olhem o que eu já registro aí para vocês. Vejam lá. Nós temos a emancipação. Emancipar. O que é emancipar? Onde é que está o litígio? É um estado civil da pessoa. É um estado da pessoa. Eu vou ser emancipada. É uma situação jurídica para ser definida. Subrogar. É um estado da subrogação. Olhem só. Arrendar ou onerar bens de crianças e adolescentes. Eu quero uma autorização para alienar um bem que é de uma criança ou adolescente. Mas, professora, pode ter litígio, pode ter problema entre os familiares, pode ter briga. Perfeito. Aí ele sai da jurisdição voluntária e passa a ter a natureza de contenciosa. Entenderam? Eu tenho alienação e administração de uma coisa comum. Eu preciso alienar um bem comum. Um bem comum onde tem vários implicados. Todos estão de acordo para alienar. Onde é que tem litígio aí? Todos querem alienação, mas eu preciso da chancela, da homologação pelo Poder Judiciário. Onde tem litígio aí? Nenhum.
Eu preciso alienar um quinhão de coisa comum. O que é o quinhão? O que é o quinhoeiro? É um condomínio. Os condôminos todos estão de acordo. E eu vou alienar um quinhão, uma parcela da coisa comum. Existe um condomínio e existe um terreno. O condomínio está passando por problemas financeiros. Ele quer alienar apenas aquele terreno da coisa comum. Ele quer desmembrar, ele quer destacar e alienar. Pode ele destacar e alienar? Estão todos concordando. Pode. Qual é o problema? Nenhum. Tem litígio? Nenhum. Precisa apenas o quê? Publicizar. Professora, por que precisa do Estado se está todo mundo de acordo? Não pode chegar ali no cartório? Perfeito. É por isso que hoje os cartórios, as serventias, que é o nome correto, o nome técnico, os ofícios, outro nome técnico de cartórios, eles estão cada vez mais ampliando os seus atos. O tabelionato, a figura do tabelião, todo o rol de pessoas que estão para o tabelionato, hoje estão podendo fazer cada vez mais esses atos, sem a necessidade do poder judiciário. Então, é por isso que hoje vocês têm o quê? A possibilidade de um inventário extrajudicial. Vocês têm hoje a possibilidade de uma situação feita em um ofício, em um tabelião, na frente dele, extrajudicial. Por quê? Porque essas situações são apenas para serem registradas, consignadas dentro de uma transparência e publicidade dentro das normas do poder público brasileiro. Então, hoje, algumas situações já são feitas em cartório. E essas situações em cartório hoje, elas têm se avolumado cada vez mais. Nós temos várias situações em cartório, como algumas situações de inventário hoje extrajudicial, tá? E até questões de família, a possibilidade de situações extrajudiciais. Lembram do protesto que eu mencionei que eu posso levar a cartório uma decisão e registrá-la para já consignar que aquele bem, ele não pode sobre ele ser alienado, ele não pode ser onerado, não pode sobre ele pender nenhuma cláusula de oneração. Por quê? Porque hoje o cartório, ele é o grande vetor dessa publicização. E essa publicização é a Lei de Registros Públicos. E exemplos de jurisdição voluntária dentro desse painel da jurisdição voluntária. Nós temos notificação e interpelação extrajudicial, separação e divórcio consensual, que pode ser feito extrajudicialmente. Vejam só, como eu falei ainda há pouco das questões de família. Não tem menor, não tem problema com bens. Por que não pode ser feito em um cartório? Por que vai assoberbar o poder judiciário e ser feito dentro do judiciário? Então, hoje, essas situações, questões simples de herança, questões de família, elas estão todas sendo deslocadas para o tabelião. E isso hoje vem ampliando cada vez mais. Existem até projetos de lei em andamento para cada vez mais crescer a competência do tabelionato. Agora, repito, desde que não haja litígio, desde que um terceiro ou a própria pessoa que está envolvida não faça arguição de nulidade, não faça arguição de falso, não faça arguição de irregularidade para aquele procedimento. Então, ela pode tranquilamente já se dirigir ao cartório. Então, esta é a apresentação da jurisdição voluntária. Agora,
o programa de vocês tem mais 2 procedimentos especiais interessantes. As ações locatícias, que são muito utilizadas no dia a dia pelos advogados, e os juizados especiais. As ações locatícias, o que é que eu tenho que dizer a vocês e explicar? Vocês já entenderam a diferença entre propriedade e posse. Propriedade, eu vou discutir com a ação reivindicatória. Posse, eu vou discutir com as ações possessórias. E o que é a ação locatícia? Que vai discutir o contrato de locação. Os problemas oriundos da posse direta e indireta, entre o possuidor direto e indireto. E eu começo aqui, tá, já dizendo a vocês que é uma lei de 91, mas ela já foi sucessivamente sendo alterada. Nós temos alterações de 2009 e tem uma alteração interessantíssima que eu coloquei logo no início aqui, que foi uma alteração até em função da pandemia, que foi a Lei 14.010 de 2020, que protegeu os locatários para não serem despejados entre os meses de março até outubro, em função da pandemia. E o que é o despejo? O despejo é a retirada daquele locatário do imóvel para que ele saia. Por que ele tem que sair? Aí nós vamos ver o porquê. É para isso que serve a ação locatícia e vocês precisam entender. Eu tenho a possibilidade, no término da locação, de reaver o imóvel. Quem vai reaver o imóvel? Aquele que é um possuidor indireto. Porque se eu transferir a posse direta do imóvel para o locatário, eu estou deixando ele ficar no meu imóvel. E qual é a contraprestação sinalagma do contrato de locação? Pagamento do aluguel. E, obviamente, as benfeitorias dentro do permissivo e das questões do contrato de locação, tá? Eu tenho a possibilidade do despejo para reaver o meu imóvel ou no que a gente chama, e eu vou lá para vocês, tá? Aqui. Ou por denúncia vazia, ou por denúncia cheia. Então, eu tenho a denúncia vazia, que é o despejo imotivado. Eu não preciso de motivo. Eu vou reaver o imóvel, porque passou o prazo, eu tenho o direito de retomada, tá? E eu tenho a denúncia cheia motivada. Por quê? Porque o meu locatário violou o contrato de locação. Aí, isso não é processo. Isso não é na lei de locação processo. Isso é direito civil, que vamos rememorar. Violar o contrato rompe o sinalagma. Se rompe o sinalagma, eu tenho a possibilidade de retomar e reaver o meu imóvel porque houve um fato imprevisto e imprevisível. Qual era a regularidade do contrato? Era, ele usa, de acordo como está previsto no contrato. Se o uso é residencial, uso residencial. Se o uso é locação comercial, locação comercial. Se está dentro do prazo, responde ao prazo. Se a benfeitoria que ele tinha que responder, a benfeitoria necessária, benfeitoria necessária. Se ele não cuida do imóvel, o imóvel está sendo sublocado, eu não permiti. O que é a sublocação? Passar para um terceiro. Ele sublocou. Se ele não está cuidando do imóvel, se ele não está tendo o mínimo de condições que ofertava aquele contrato, eu tenho a chamada denúncia cheia ou denúncia motivada. Olhem os exemplos aqui. Se no prédio era proibido animais, ele pega e adota o animal. Se o locatário usa o imóvel por fim diferente que foi contratado,
ele locou para uso residencial e ele coloca um comércio lá dentro. Então, são N as situações que podem ocorrer imprevistas e imprevisíveis. O que é que eu tenho dentro do contrato? O elemento da fidúcia, o elemento da confiança. Se quebra essa fidúcia, se quebra essa confiança, denúncia cheia, denúncia motivada. E eu tenho, além disso, especificamente porque ocorre demais no Brasil, olhem só, o inchaço no judiciário são de que ações de despejo? As ações de despejo por falta de pagamento. Essas ações de despejo por falta de pagamento, eu tenho um rito próprio na lei locatícia, que a gente coloca aqui para vocês no esquema, que está previsto no artigo, tá, de locações por despejo por falta de pagamento, o artigo 59. Eu não estou encontrando aqui, mas está no esqueminha de vocês, para não perder tempo, tá? Então, veja, eu tenho a possibilidade de ações de despejo por falta de pagamento. Qual é a causa de pedir? O objeto, a falta de pagamento. Eu tenho a denúncia vazia, a ação de despejo imotivada, que eu tenho direito à retomada do meu imóvel, não vai ficar para sempre com o locatário. Eu tenho a denúncia cheia, que é a motivada por violações de deveres oriundos da relação contratual. E eu tenho o que a gente chama de um contrato por temporada, que é aquele por prazo fixo, que geralmente é utilizado nos balneários, questões de sítio, questões de praia, e assim vai, tá? Questões por temporada. Hoje, até a temporada, ela tem sido alargada pela jurisprudência e tem se entendido naquelas situações de um pouco de você compra o imóvel, mas você coloca na própria, não é, eu não quero falar a palavra construtora, na própria incorporadora imobiliária, agora saiu, para que ela própria alugue por um determinado período de tempo. Você faz um contrato para que você já tenha uma renda sobre aquele imóvel, que não é o contrato de locação fechado de 30 meses, como prevê a lei locatícia, mas é um contrato por temporada. Por exemplo, um executivo que vai passar 90 dias naquele flat, então eu compro um flat e eu tenho aquela renda por 90 dias, porque é um contrato mais dinâmico. Ele é mais simples para ele ser desfeito, para reaver. Então, muitas pessoas preferem hoje, para não dar problemas com despejo, o contrato por temporada. É nesse sentido que eu queria mencionar a vocês, que é a complexidade da vida moderna e a atualidade dos contratos. Bom, e aí vocês têm as regrinhas de direito civil, prazo de 30 meses, como é que faz? O contrato tem que ser escrito, o prazo é certo, determinado, e assim vai. O que é que isso gera para o processo? Nada de diferente. Por que então, professora, é um rito diferenciado? Na verdade, eu vou ser bem sincera para vocês, as ações locatícias, elas têm um rito comum. O que é que elas têm de muito diferenciado é a peculiaridade da possibilidade de uma medida liminar, que é de uma medida de uma tutela provisória, que em verdade hoje a tutela provisória é geral. Então ela já não é tão diferenciada como a gente imaginava lá na década de 90. Eu vou voltar aqui o nosso esquema. Veja, eu coloquei aqui para vocês, ela foi idealizada a legislação das locações em 91. Então, em 1991, estava sob a égide de que código? Do Código de 73 revogado. Então, para ele, era assim um rito super diferenciado. Por quê? Porque ela trazia, neste artigo 59, a possibilidade do mandado liminar. O que era o mandado liminar? Possibilidade da tutela provisória de um despejo liminar. Isso era super inovação. Mas agora,
com o novo CPC e a possibilidade do procedimento comum, tanto é que eu coloco aqui para vocês ao final, olha aqui. Tudo cai em quê? Procedimento comum. Olha aqui, a denúncia cheia no final, procedimento comum. A denúncia vazia no final, procedimento comum. A própria ação renovatória no final, procedimento comum. Então, vejam, eu vou voltar à renovatória, não se preocupem para dizer o que é renovatória. Então, todo o ideário, toda a dinâmica da lei de locações, ela foi desenvolvida para o procedimento comum. Agora, o que foi especialíssimo à época de um contexto histórico da década de 90 foi a possibilidade de um despejo liminar. E isso, à época, foi, assim, um grande ganho para os coitados dos locadores que tinham problemas de falta de pagamento, via de regra era a ação, e até hoje é a ação mais utilizada no judiciário dentro da lei de locações, que tinham os seus imóveis ali um problema gravíssimo. Como é que eu vou despejar? Como é que eu vou tirar uma família com crianças? Imagina o transtorno. Como é que vai arrombar uma porta? Você tem que ter ordem de arrombamento, um mandado, uma ordem do juiz. Então era tudo complicado. Então tinha gente que preferia deixar o imóvel fechado para não alugar. Então, hoje, se facilitou com a tutela provisória para proteger também o proprietário locador. Então, se protege ele com a possibilidade da liminar. Mas hoje, se vocês me perguntarem, sinceramente, ela não tem lá esses quês de diferenciados em termos de rito. Me entendam. A tutela jurisdicional diferenciada, e em homenagem a um grande mestre meu da PUC de São Paulo, que faleceu, o professor Donaldo Armelin, ele sempre colocava para a gente nas aulas do doutorado, ele dizia assim, será que é tão diferenciado assim mesmo? Será que a locação hoje ela é um rito tão especial? Eu tenho minhas dúvidas, realmente, porque ela se desenvolve com produção probatória, uma ampla defesa, um saneamento tranquilo pelo juiz, ou seja, amplo. Então, hoje, a gente não tem mais aquela conotação, aquele contorno, como eu falei anteriormente, como a gente tinha lá na década de 90, de um rito especial em função de um CPC que não trazia o amparo de uma proteção para quem era o locador. Hoje, como ele traz, não vejo mais tanta razão de ser, mas está aí, até porque continua sendo legislação extravagante, e como legislação extravagante, nós trabalhamos ainda como um rito especial. Professor, então, em uma prova de concurso público, em uma prova da OAB, a lei de locações, ela é trabalhada como legislação extravagante de rito diferenciado? Sim. Agora, se vocês tivessem uma prova dissertativa, vocês deveriam dizer que hoje ela não está mais tão diferenciada, ela já não tem mais esse contorno tão especial, diria esse termo, porque hoje ela tem essa possibilidade de um rito extremamente visualizado no CPC com o procedimento comum, que é de uma instrução ampla e de uma possibilidade de cabimento das tutelas provisórias, relembrem, a partir dos artigos 294 e seguintes do CPC. Então, não tem mais, tá? É nesse sentido. Agora, eu já ia passando, me perdoem, mas eu me lembrei agora, no último segundo do último minuto, que eu não falei. Ação renovatória. O que é a renovatória? A renovatória, e aí a gente tem que saber terminologia, aí é um procedimento diferenciado. Por quê? Porque eu vou utilizar uma nomenclatura para um objeto específico. Então, professor, eu posso dizer que a tutela diferenciada, ela está para um pedido especial, para um pedido diferenciado? Sim. A ação renovatória está aí dizendo isso, que ela tem esse quê diferenciado, que ela tem esse quê especial, esse quê especializado, um quê de especificidade. E por quê?
Porque qual é a intenção de uma renovatória? A intenção da renovatória é proteger o ponto do empresário. O artigo 51 da Lei de Locações, ele diz: nas locações de imóveis, acompanhem aí, por favor, destinados ao comércio, então, olha, só pode incidir, olhem porque é diferenciado, só pode incidir em que objeto? Locação comercial. E para que ela serve? Direito à renovação do contrato. Por que que o locatário quer que renove o contrato naquele ponto? Muito fácil, meus caros, essa resposta. E vocês responderiam se a gente precisasse ser aluno de direito ou aluna de direito. Qual seria a resposta? A resposta seria: eu já tenho a minha freguesia, eu já tenho a minha clientela, já sabem que meu endereço é na Travessa Padre Eutique, o número 1000. Como é que eu vou mudar agora para Travessa, sei lá o quê, ou Rua dos Tamoios, ou Travessa Pinagés, ou Avenida Visconde Souza Franco? Vai ou não vai causar transtorno para aquele empresário? Então, a lei de locações, para proteger o empresário, aquele que tem um ponto comercial, tá, alugado, e a regularidade daquele comércio, até como implemento de uma política Brasil de PIB, de projeção econômica, de segmento de mercado. O que é que ele disse no artigo 51? Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que cumulativamente. Agora não é assim que eu vou ter que suportar. E se eu sou dona do ponto e eu estou precisando vender porque eu estou passando dificuldades financeiras? Então, não é assim. Então, tem requisitos. Quais são os requisitos? São esses três aqui. O contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo do contrato a renovar ou soma seja de 5 anos. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo ininterrupto de 3 anos. Então, isso é uma tentativa de quê? De um equilíbrio no mercado, tá? Mas, obviamente, que isso pode ter teoria da imprevisão e isso pode ser rompido, tá? Agora nós chegamos onde eu quero demorar um pouquinho mais com vocês, porque a lei de locações ela não oferece problemas maiores, mas é o juizado especial. O juizado especial, eu quero contar a historinha para vocês. Ele, na realidade, esta é a lei matriz. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Lei matriz. Esta é a lei de onde tudo começou. Mas só que os juizados especiais, eles têm uma história, que é um pouquinho dessa história que eu queria só botar um asterisco aqui e explicar para vocês. O que é essa história dos juizados especiais? E ela é rapidinha. A partir da década de 80, se percebeu no Brasil um inchaço de ações no Poder Judiciário. Então, a justiça começou a ficar abarrotada. As curvas dos tribunais começaram a ficar um pouco o quadro do que a gente tem hoje, tá? Óbvio que não estava nos 100 milhões de processos que a gente tem hoje, mas já estava começando a projeção do congestionamento do que a gente tem hoje. Então, se imaginou, na década de 80, em algo fora do judiciário, prestem atenção, fora do judiciário, denominado juizados de pequenas causas. Professora, juizados de pequenas causas é sinônimo de juizados especiais? Não, eu não disse isso, nem vou dizer. Juizados de pequenas causas, na realidade, foram situações formadas fora do judiciário em núcleos de cooperação. Cooperação com quem? Com o Poder Judiciário, mas que não eram judiciário. Então, nós tivemos esses núcleos de cooperação, essas situações fora do judiciário,
nas universidades, onde foram sendo criados juizados de pequenas causas. Dessas questões nas universidades, veio a OAB com o movimento nacional auxiliando também com os juizados de pequenas causas, e o movimento foi assim ganhando corpo. Quem eram os envolvidos? Professores de direito, que eram, aspas, conciliadores. Vejam, isso não é Estado. Isso é o quê? Fora do Poder Judiciário, que estavam cooperando. E que nessa cooperação estavam conseguindo as chamadas conciliações, ou seja, autocomposição extrajudicial. O fenômeno se observou começou a dar certo para que questões de menor complexidade e esses juizados de pequenas causas começaram a ganhar corpo tal que ganharam legislação e que começaram a ganhar corpo tal que se imaginou o quê? A necessidade de legislar e se tornar o quê? Braço do judiciário. Então, vejam, a história é dizer, não começou como judiciário, não começou como Estado, começou dentro de pautas institucionais equivalentes ao poder público, porque a universidade não é um campo equivalente ao poder público. Sim, e que desempenhavam um papel de auxiliar e de cooperar. Esses juizados de pequenas causas começaram a ganhar eco, que aí se teve um projeto de lei que vai desaguar na lei dos juizados especiais, aí eu vou afirmar, que se torna poder judiciário. Por que se torna poder judiciário? Porque aí eu vou falar em juiz que funciona nos juizados especiais. Só que ao lado dele, os conciliadores. Então, qual é a pauta maior desses juizados especiais? Eles são juízes providos por juízes togados. Quem é o juiz togado? É o juiz concursado, é o juiz que passou em concurso público de provas e títulos. E ele pode ter juízes leigos, que são os que cooperam, são os voluntários, que são os não togados, que eram oriundos dos juizados de pequenas causas. Entenderam? E que a pauta primeira desses juizados especiais, nas causas de menor complexidade, causas mais simples, causas de menor potencial, causas de menor expressão econômica, por isso que se vai atribuir a questão de valores de salários mínimos a esses juizados especiais. Eles têm teto de salários mínimos. As causas de menor complexidade, na mão desse juiz togado e leigo, para tentar de cara que finalidade? Conciliar. Então, levar a necessidade de uma aproximação cultural do Brasil para que essas causas de menor complexidade sejam resolvidas como? Com a conciliação, com um acordo, com a autocomposição. Bom, se não conseguir a autocomposição, serão julgadas por que juiz? O juiz togado ou leigo? O juiz togado. Porque eu volto a repetir, juizados especiais não é mais juizado de pequenas causas. Logo, juizados especiais têm a presença de juiz togado e é poder judiciário. Ok? Representado por um juiz do poder judiciário. Logo, Estado juiz. Só que a ideia qual é? Repito, culturalmente, autocomposição. A ideia é resolver dentro da simplicidade, dentro de uma lógica de informalidade, dentro de uma lógica oral, dentro de uma lógica do acordo. Só que nem sempre dá certo. Hoje, se me perguntarem, os juizados especiais estão tão abarrotados quanto a justiça normal?
Estão. Nós já temos audiências marcadas para 2022. Por quê? Porque o Brasil tem milhares de demandas e demandas de menor complexidade. E esse menor potencial ofensivo chegam aos juizados especiais e a estrutura é deficitária. Agora, continuando. Os juizados especiais, então, têm que finalidade primordial? Conciliar. Se não conseguir conciliar, julgar e executar. Causas de menor complexidade, qual é o procedimento dele, por que que é procedimento especial? Porque o procedimento, via de regra dele, é oral. E esta palavrinha aqui que eu quero discutir com vocês, o procedimento, o rito é sumaríssimo. Então, eu não vou ter todas as fases. Que fases que eu não vou ter? A gente já vai ver. No que é que ele vai ser diferente do procedimento comum? A gente já vai ver. O que é que pende sobre ele? Que critérios? O critério da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Então, como é? Olhem o termo aqui. Existe uma atermação. O que é a atermação? É um servidor, não é o juiz. É um servidor do Poder Judiciário que recebe o depoimento do cidadão. Ah, professora, mas tem um juizado especial dentro de universidade. Claro, porque eu disse para vocês que o núcleo dos juizados de pequenas causas deu depois margem ao núcleo dos juizados especiais formado pela Lei 9.099. E o primeiro juizado formado, esta Lei 9.099, são os juizados especiais dos estados, tá? E essa atermação, ela pode ser feita dentro da universidade, dos núcleos. Esse servidor, ele ouve o depoimento, reduz a termo, olhem aí, precisa da presença de advogado, facilitando o acesso à justiça. Então, a causa de menor complexidade, qual é o ideário no Brasil? A facilitação do acesso à justiça. E o processo pode ser escrito ou oral. A contestação pode ser escrita ou oral. Olhem só. O mandato, ou seja, eu vou nomear um advogado, pode ser feito o quê? Na hora, de modo oral. Eu só vou reduzir a termo por escrito se tiver poderes especiais. Então, é toda uma lógica de ser para que haja uma simplificação procedimental. A Beli pergunta no chat se esse inchaço e se eles acabam sendo mais rápidos ou não. Depende, Beli. Porque, por exemplo, hoje o juizado de trânsito, ele está muito assoberbado, extremamente sobrecarregado. Então, hoje, depende muito da própria especialização dos juizados. Se você me perguntar, e eu até aproveito a sua pergunta, eu comecei falando para vocês que a primeira lei dos juizados especiais é de 95. Tenho só essa lei? Não. Olhem aqui. Eu, inclusive, fiz tirinhas para vocês, para ajudar. Olhem aqui, a outra lei. Foi criada em 2001 a Lei do Juizado Especial Federal. Então, na Justiça Federal, qual é a legislação que vigora? É esta lei, a Lei 10.259 de 2001. E depois, em 2009, foi criado o Juizado da Fazenda Pública. Hoje eu tenho um juizado específico de fazenda pública envolvendo as causas do Estado, DF, território e municípios. Então, professor, explique. Por que essas três leis? Vou explicar. Porque como começou só nos estados, olhem lá, e municípios, a União ficou sem juizados. E mais, como a lei dos juizados especiais, ela impossibilitava
o acesso à fazenda pública, ou seja, eu não poderia ter causas contra o poder público, depois é por isso que eu tenho duas leis para poder completar a lacuna que a Lei 9.099 deixou. Como ela excluiu, vocês lendo a Lei 9.099, ela excluiu totalmente o quê? A Lei dos Juizados Especiais exclui a Fazenda Pública, excluiu o poder público. Então, estão de fora União, Estado, Município e DF. Eu não posso ingressar com uma ação contra eles. Pude passar a ingressar por conta de quem? Com base nas legislações posteriores, a 10.259, está tudo no esquema de vocês, não se preocupem. E com a lei do Juizado da Fazenda Pública. A lei 10.259 foi dos juizados à União, porque na Justiça Federal, essencialmente, as causas de menor complexidade são contra quem? Contra a União e contra o INSS. O INSS, quem é a autarquia federal, não podia ter juizados especiais, só pôde ter com a lei dos juizados da Fazenda Pública Federal, que é a 10.259 de 2001. Então, veja, teve um hiato, vejam, teve um hiato de 95 a 2001, um hiato de 6 anos, sem a possibilidade de processar a União, ainda que a causa fosse de menor complexidade, só corrige em 2001, e depois, contra o Estado e municípios, corrigido com quem? Com a lei posterior, que eu coloquei para vocês também e fiz o esqueminha, que é a última legislação aqui, que é a Lei 12.153 de 2009. Então, teve outro hiato de 2001 a 2009, coisas do Brasil. Então, nós temos uma lei em 95, uma lei em 2001, uma lei em 2009. Hoje, como estudar juizados especiais? As três juntas. Então, por exemplo, eu vou falar para vocês e fiz aqui uma tirinha, olhem lá. Estou chegando nela. O artigo 12A foi modificado da Lei dos Juizados Especiais Estaduais. Do prazo em dias úteis foi incluído. Isso vale para todos. Então, os juizados com dias úteis. Qual é a questão do procedimento? Vai valer para todos. Vamos lá. Por que que o procedimento é sumaríssimo? Porque a contestação pode ser oral ou escrita, a petição inicial existe a atermação, o servidor toma o depoimento oral como se fosse a Justiça do Trabalho, o jus postulante. O mandato é oral para o advogado. A simplicidade, a petição inicial redigida de forma clara e simples. Qual é a informalidade? Os atos são válidos se realizados por qualquer forma. Então, eu posso falar em forma de citação e questão de comunicação por WhatsApp? Posso. Posso falar por e-mail? Posso. Então, eu posso falar em qualquer meio de comunicação, desde que seja e preencha a sua finalidade, instrumentalmente falando, pode. Então, vejam a total desburocratização procedimental. E os procedimentos dentro da audiência são gravados. Então, não fica aquela agonia das atas, né? Então, eu tenho a possibilidade, os atos serem todos gravados em fitas magnéticas. A petição inicial não segue o 319 do CPC, por isso é rito especial. E por que que é rito especial? Porque é qualquer meio idôneo. Não é como o CPC, que tem uma lógica procedimental. Não tem reconvenção. Não se admite reconvenção. Tá? Não tem pagamento de custas. E que recursos tem? Esse é o grande fator de rito diferenciado dos juizados especiais. Nós temos aqui, no finalzinho da legislação, eu vou voltar a algumas questões, não se preocupem. É o artigo 42. Olhem só, ele só tem um recurso, que é um recurso inominado, que é
Parecido, vocês vão estudar em processo 3 com a apelação, parecido, mas não é chamado de apelação, que é um recurso inominado, alguns até chamam de apelação, que é um recurso simples, cujo prazo é de 10 dias. E um único outro recurso que tem são os embargos de declaração. Então, não tem agravo, não cabe ação rescisória, não se deve utilizar como praxe o mandado de segurança, ainda que a jurisprudência tenha utilizado, e aqui eu vou fazer um comentário que não é muito agradável dos juizados especiais. O que é que eu tenho a dizer para vocês? Quando a gente lê esse procedimento aqui, e eu estou voltando aqui, onde eu parei, na competência, a competência, causa de menor complexidade, quantos salários? São 40 salários mínimos, olhem só, é uma escada. 60 contra a União, aprendam logo, 60 salários mínimos contra a União, 40 Estado, 20 município. 60, 40, tá? É muito tranquilo, vai tranquilo. Agora, qual é o grande problema da lei dos juizados especiais, tá? E 30, o município, tá? Situações de leis da própria lei de 2009, falei errado, 30 o município, 60, 40 e 30, por isso que eu fui verificar, por causa da legislação de 2009. O que eu queria dizer para vocês na competência? Eu tenho os salários mínimos 60, 40, 30, tranquilo. Hoje cabe União, Estado, município, tranquilo. Qual é o grande problema da lei dos juizados? Não cabe reconvenção legal, contestação é oral, informalidade, cabe o WhatsApp, cabe e-mail, tranquilo. Pode levar a carta para a pessoa? Pode. O mandado para a pessoa? Pode. Tudo tranquilo. Existem os chamados enunciados do FONAGE. FONAGE. Existem os encontros anuais dos chamados juizados especiais, que é aqui que eu quero falar para vocês a crítica, e a minha crítica, particularmente aqui, lamentavelmente, dizer a vocês. Como ele foi concebido, o procedimento especial dos juizados especiais, ele é ótimo. Tudo que eu disse para vocês, salários mínimos, causas de menor complexidade, informalismo, tudo de uma maneira ágil, célere. Qual é o grande problema? Os enunciados estão fazendo jurisprudência como se fosse uma lei sobre a lei dos juizados especiais. Então, por exemplo, eu afirmo para vocês aqui que a lógica da lei dos juizados especiais era para não ter mandado de segurança. Hoje cabe mandado de segurança. A lógica dos juizados especiais era para não caber isso daqui, já cabe. Era para não caber isso dali, já cabe. Então, foram alargando tanto o procedimento dos juizados especiais, e aí, Beli, a sua pergunta, a resposta, que várias situações hoje, elas estão mais lentas e sobrecarregadas nos juizados especiais, por conta da jurisprudência que foi amparando essas possibilidades dentro dos juizados especiais. Então, se o acesso à justiça está para um procedimento que é abreviado e que não cabe tudo, para ele se desenvolver com acordo, e não se desenvolvendo com acordo, mas que seja dentro do conflito mais rápido, se eu digo que cabe tudo, acabou a lógica da simplicidade nos juizados especiais. Aí, indo devagar em tudo que eu falei para vocês, olhem como não cabia ação contra o Estado. Olhem o parágrafo 2º. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública.
Isso hoje caiu porque eu tenho a lei dos juizados da Fazenda Pública. Mais adiante, não poderão ser partes. Olhem aqui, a pessoa jurídica de direito público. Isso hoje está flexibilizado por conta das legislações posteriores à lei tanto de 2001 quanto à lei de 2009. Então, isso hoje já está muito melhor quanto ao cabimento. Outra questão que eu quero dizer para vocês: não cabe liquidação, por isso que é procedimento especial. Então, como é que deve ser o procedimento nos juizados especiais? O pedido já deve ser líquido, porque não se admite sentença ilíquida. Se o pedido excepcionalmente for genérico, porque depende de prova da parte contrária, que nós já vimos que é um caso excepcional do pedido, basta o juiz ofertar uma sentença líquida. Então, vejam, é muito bom esse procedimento. A regra geral até falava em citação postal. Hoje, com as legislações posteriores e a própria desburocratização dos juizados especiais, cabe-se dizer que a primeira citação pode ser por WhatsApp. Então, hoje isso relativizou demais. Então, vejam, esta regra aqui dos juizados, como eles foram concebidos, é muito boa. Por quê? Porque olhem o que eu afirmo aqui. Não cabe ação rescisória e não é cabível o mandado de segurança nem agravo de instrumento. Agora, olhem o que eu digo no final. Na prática, ainda é usado o mandado de segurança, pois não há previsão expressa na lei dos juizados vedando-o. Então, existe um enunciado do FONAGE que diz que cabe mandado de segurança em função de um direito líquido e certo nos juizados especiais. Isso é derrubar toda a lógica da celeridade dos juizados especiais. E, professora, o que é que veio de diferente na lei do juizado federal? A lei do juizado federal veio com a proposta para a União e veio com uma proposta de salários diferente, até 60 salários mínimos. Por quê? Porque o juizado especial cível propõe o quê? Propõe até 40 vezes o salário. Então, a gente já tem 60 e 40. Então, essa lei do juizado federal, ela vem para uma competência de 60 salários mínimos. O que é importante dela? Ela trabalha a União Federal e a possibilidade das autarquias federais. Então, hoje, o grande volume de ações de menor complexidade, que são os aposentados, que são os servidores públicos federais, que são causas que não ultrapassam o valor de 60 salários mínimos, eles vão enquadrar no rito sumaríssimo dos juizados especiais federais. Agora, volto a dizer para vocês, hoje, o número é tão grande porque um desatino do governo federal de um plano econômico ou de uma questão de uma redução salarial ou de um reajuste que não foi incorporado ou que teve uma redução ao salário do servidor, são tantas demandas que já provocam o inchaço na fila dos juizados especiais federais. Então, hoje já não é tão célere. Por que eu estou dizendo isso e algo que eu ainda não falei para vocês? Se eu tiver uma causa de 80 salários mínimos, eu posso renunciar e ingressar nos juizados especiais federais com 60 salários? Posso. Se eu quiser renunciar aos meus 20 salários mínimos acima, eu posso renunciar e utilizar o rito do juizado especial federal. Agora, não posso fazer o inverso. Eu não posso ter uma causa de 80 salários mínimos e querer ingressar no juizado especial federal. Ou eu renuncio ou não cabe. Então, é isso que tem que ter cuidado, porque se trata de uma situação de competência absoluta. Os juizados especiais foram tidos como uma justiça de um caráter excepcional, de uma justiça para tirar a sobrecarga,
para ajudar, para cooperar, e não para ser inchada como a justiça comum. Então, a lógica dela é para causa de menor complexidade. Eu não posso utilizar ela para causa de maior complexidade, se não é causa para justiça comum, seja ela estadual, seja ela federal. Agora, olhem aqui como ela já veio deturpando a lógica. Cabe agravo de instrumento interposto perante as turmas recursais. Então, os juizados especiais estaduais que nasceram sem o cabimento do recurso do agravo de instrumento, nos juizados especiais federais já nasceu a possibilidade do cabimento do agravo de instrumento. Acabou a celeridade, infelizmente. E, por último, o juizado da Fazenda Pública veio corrigindo a lacuna da lei dos juizados especiais, porque ele incluiu Estado, DF e municípios. E ele incluiu até o valor de 60 salários mínimos. Eu falei em 30 porque inicialmente as leis municipais falaram em 30. Hoje, com a lei de 2009, se gerou a cognição ampla de uniformização de não mais ter o degrau de 60, 40 e 30, e hoje, com a legislação de 2009, se uniformizou tudo para 60. A grande lástima manteve o agravo de instrumento, tá? E os enunciados do FONAGE. E até que a lei se publicasse, tá? Publicação das leis de pequeno valor para o precatório requisitório. O precatório requisitório obedece 40 salários mínimos e 30 salários mínimos para os municípios. Então, a RPV, que é o pagamento contra a fazenda pública, em sede de juizados especiais, obedece 60, 40 e 30, até a publicação de uma legislação que uniformize tudo isso. E os juizados especiais hoje estão com um teto geral de 60 salários mínimos. E, lamentavelmente, também nós temos, além do agravo de instrumento, vocês vão estudar em processo 3 a possibilidade de uma técnica que elastece o prazo do processo dos juizados especiais, que é o incidente de resolução de demanda repetitiva. Lamentavelmente, esse incidente ele pode ficar 1 ano o processo parado e ele entende-se cabível nos juizados especiais. Então, olhem só, o que de bom hoje nós temos dos juizados especiais? O emprego oral, celeridade, o aumento dos salários mínimos para 60, não se tem mais os degraus ficaram como elemento histórico, a possibilidade de pagamento por RPV, pagamento imediato contra a fazenda pública, requisição de pequeno valor, RPV, no teto de 60 para a União, 40 Estado e DF, 30 para o município. Há uma tentativa de legislação para uniformizar, ainda não se tem essa uniformização, só se tem dos salários mínimos por conta dessas legislações para o ingresso, ainda não se tem para o pagamento da RPV. E, lamentavelmente, a crítica, os enunciados e a jurisprudência, o cabimento em dias úteis, dados prazos, que aí isso gera também uma demanda, lamentavelmente, de não razoável duração do processo, de cabimento de alguns recursos e de RDR, que não deveria ter aí a sua incidência. É porque, gente, são tantas, meus caros, minhas caras, tantas as decisões divergentes dentro dos juizados, o juizado estadual diverge do federal, são tantos os problemas de divergência jurisprudencial que hoje incide o cabimento do IRDR. Não é o melhor caminho, mas infelizmente está aí e as demandas por isso se avolumam. E eu digo com toda a segurança para vocês, determinados advogados e determinadas causas, os advogados têm preferido ingressar na justiça comum. Professora, posso optar
entre o rito dos juizados e da justiça comum, se você quer ir para o rito que é considerado maior, que é o procedimento comum, por que você não pode optar? Claro que pode. Você não pode optar pelo menor, se você tiver, por exemplo, 80 salários mínimos. Você só pode utilizar os juizados especiais hoje até 60. Antes não, antes era até pior, porque era menor, né? Mas hoje não, é até 60. E o pagamento é 60, 40, 30, pelo que a gente viu. Vocês vão ler depois com calma. Então, até 60 nos juizados especiais. O grande problema qual é? É, hoje, o rito, como ele está posto, com as questões da jurisprudência, ele é mais favorável ao nosso cliente, ou a gente deve, em casos práticos, verificar, por exemplo, de trânsito, será que não é melhor ingressar na Justiça Estadual e tentar logo uma audiência de mediação e conciliação? Então, hoje a gente vive essa crise dos juizados especiais. Qual é a crise? A falta de uniformidade legislativa. Vejam, o patamar que eu disse historicamente para vocês começou lá desde os juizados de pequenas causas para passar a juizados estaduais, e o problema dos salários mínimos, porque as causas não eram uniformes, eu tinha degraus entre União, Estado e município, agora uniformizou 60, mas o pagamento da RPV continua imediatamente 60, 40, 30. Então, isso é complicado. Então, a gente ainda não tem um trato uniforme e muito menos desses enunciados, desses encontros nacionais que tendem a uniformizar, mas ainda não conseguiram. Espera-se até, eu tenho certo otimismo, que com o IRDR, com o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, a ideia dele qual é? Uniformizar na justiça, que eles consigam essa uniformização no próprio seio do Poder Judiciário, que isso se adeque à rotina deles. Então, qual é a ideia de repassar para vocês de peças práticas? Peça dos juizados, eu quero ver uma do federal e uma do estadual, peça de consignação, que inclusive foi objeto do exame de ordem, tá? E a gente tem a nossa prova segunda-feira, em que eu não vou, obviamente, pedir sobre, para vocês fazerem peça, vai ser uma parte subjetiva e uma parte objetiva, com a possibilidade aí do tempo de vocês, de duração da prova, para vocês fazerem a prova. Mas não se preocupem que a ideia aqui não é em nenhum momento gerar nenhum transtorno para vocês, nenhuma situação de reprovação. A ideia é a gente caminhar juntos para conseguir vencer esses problemas da pandemia. Essa era uma aula que é excepcionalmente prática. A gente gostaria de estar envolvida com vocês, gostaria de ter levado até peças nas mãos, mas eu vou repassar para vocês e fazer as chamadas e a gente tentar aproveitar da melhor forma possível, tá bom? Vou passar as peças, vou colocar tanto no CIGA quanto vou mandar para a Lu, tá? Para representante, e segunda-feira eu abro o formulário para vocês. Eu ainda não sei até como vou fazer nesse formulário, mas vou ver como eu vou manejar esse formulário. Eu até pensei que o encontro de hoje a gente ia até demorar mais, mas foi mais tranquilo e a gente conseguiu aí lidar. Não vou me demorar mais na questão de recursos, porque recursos nos juizados, quando a gente falar em recursos, eu vou ter que fazer a ponte, por exemplo, para o ED, para o efeito do ED, para o agravo de instrumento, para o agravo de instrumento. Então, a lógica não é agora a gente trabalhar recursos, mas, em suma, é isso aí. E agradecer a vocês por tudo, ainda que tenha sido um semestre um pouco tumultuado, acho que a gente conseguiu vencer a maior parte do programa, conseguiu vencer o programa, e eu fico sempre à disposição e torcendo para que a gente logo se reencontre e estejamos juntos na sala de aula, no nosso bate-canal lá na UFPA, se Deus quiser, no primeiro semestre já com essa vacina, e aí todos nós protegidos e em paz.
Tá bom, meus caros? Segunda-feira eu abro o formulário, vou ver como é que a gente maneja isso daí. E quem não puder fazer na segunda, aliás, eu espero que todo mundo faça, porque vou ter que abrir outro formulário, vou ter que passar um trabalho, mas enfim, qualquer coisa, se tiverem algum problema, me avisem, que a gente tenta resolver da melhor forma possível. Tudo bem, amores? Tudo de bom, tá bom? Carlos está perguntando se o formulário vai ficar disponível o dia todo. Eu vou deixar assim, Carlos, não se preocupe, eu vou deixar assim. A gente vai ficar tranquilo no formulário. Eu vou ver o horário específico e eu passo para vocês. Mas aí, assim, vou deixar um horário confortável para vocês fazerem, não se preocupem, tá bom? Um beijo, gente, um beijo, tudo de bom, tá? Obrigada por tudo. Um beijo.